Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Conosco, a professora Márcia Ramos Martins e a nossa amada Pura Moreno. É isso aí mesmo. Vamos aí para mais uma aula. Já estamos aí quase no final da unidade 2, não é isso? E aí, agora, você aí tá tranquilo? Muito bem, porque nós vamos trabalhar um tema bem bacana, é um gênero textual, certo? E eu tenho certeza que você vai aí gostar, porque você já pratica, né, a língua portuguesa aí da sua realidade. Vamos lá então liberar para você já a nossa agenda desta aula. Vai lá, Madinha, libera aí, valeu! Aula 35.1, produção de texto, debate regrado ao público, a impessoalidade da linguagem. Ok, habilidade desta aula. Estudante, ao final desta aula você vai utilizar a linguagem na escuta e na produção de textos orais e na leitura e produção de textos escritos, de modo a atender às múltiplas demandas sociais, respondendo a diferentes propósitos comunicativos e expressivos, considerando as diferentes considerações de produção do discurso. Ok? E a nossa aula já inicia com um texto atual, com a temática Tecnologia é aliada de professores de Rondônia em tempos de pandemia. Durante o estado de calamidade pública foi determinada, através do governo estadual, o decreto que institui o ensino remoto em Rondônia. Aulas online e escolas estaduais acontecem desde março, a fim de obedecer normas sanitárias do distanciamento social. Com isso, professores e alunos precisaram se adaptar com o novo momento. As aulas remotas foram elaboradas por cada professor que se reinventou. Lousas e carteiras deram espaço para mini estúdios improvisados. E o celular, que antes era considerado inimigo da concentração dos discentes, virou aliado, um meio de ligação entre aluno e professor para a troca de conteúdos diários. Mas nem todos estavam preparados para esta drástica realidade. Ok, muito bem, viu só? Um tema bacana, certo? A tecnologia realmente revolucionou durante todo esse período. E aí, realmente, nós tivemos que nos rebolar no popular, mas para dar conta, né, por uma emergência de um fator que não dependia da gente, sim um fenômeno aí da natureza, né? Eita, vírus danado! E aí, a Árvore do Conhecimento trazendo a temática produção de texto, debate. Olha lá, é um gênero textual tranquilo e a gente gosta de debater, né? E a Madinha já vai indagá-los. Vamos lá! Onde vemos o debate? Exatamente aí, estudante, claro, né? Aí é um espaço escolar. O debate ele acontece não só na escola, mas o debate acontece nas nossas casas, né? Em qualquer lugar onde você possa ter a interação com outras pessoas, ok? Esse momento master aí, lindo, maravilhoso, né? Nós estamos em um debate, né, sobre uma obra literária, o nosso momento sobre aí como está esse clube de leitura para os estudantes, já que eles estão ingressando aí no primeiro ano, né? E aí a gente diz que os nossos estudantes, eles são realmente da NASA, porque olha só, foi um debate legal. Todo mundo participou, todo mundo aí levantava a mão tranquilamente. Eu acho o clube de leitura interessante, eu gosto disso, deram ideia também. Então, assim, a gente vai aí trazer alguma coisa que eles aí deram ideia também, que nós acatamos, certo? Então, o debate, ele acontece em qualquer lugar onde você possa ter essa interação, certo? Muito bem. Assim, nós vamos avançando, trazendo esse gênero tranquilo aí para você. Bem, o debate regrado ao público, como ele acontece? Primeiro que público, né? Então, é uma interação.
tem que ter estratégia de contra-argumentação, né? Porque toda hora em um debate você está sendo aí contra-argumentado. Alguém lança aí um tema e aí você põe sua opinião, o outro, se não concorda, vem contra-argumentar com você e assim vai indo esse debate até chegar num consenso, certo? Então, diariamente, passamos aí por inúmeras situações onde temos que expressar nossos pensamentos, não é verdade? Temos que expressar as nossas opiniões, temos que expressar as nossas vontades e também todo momento estamos aí para expressar nossos sentimentos, até isso. E olha lá se você não tem bastante debate sobre essa questão de sentimentos, hein? Então, a partir desse entendimento, vamos agora para as regras desse gênero textual debate, vamos aí apresentar o objetivo, qual a importância, como é que deve acontecer, passo a passo, certo? Debate regrado, a argumentação através da oralidade. Definido como a exposição da razão em defesa de uma opinião contra um argumento pelo dicionário, né? Acho que... Cadê? Pelo dicionário de gêneros textuais, aqui ó, de Costa, de 2012, página 94. O debate permite expor livremente nossas ideias, mas também exige que saibamos respeitar as opiniões dos outros. E no debate, isso aqui, olha, vou destacar. É mais importante que tudo. Nada de usar a palavra de baixo calão, amadinho. Respeitar. É muito difícil, né? Mas é um exercício que você tem que fazer. Lembrou que você está em um debate? Não é a sua opinião que vai imperar. Por isso é um debate. Você vai lançar a sua ideia, a sua opinião sobre aquele tema e vai também ouvir. Viu só? Uma das características. O objetivo é também que você aprenda nesse debate a saber ouvir, porque ao final todos vão estar aí ouvindo um ao outro para chegar num final tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Outras informações importantes aí sobre o debate. O debate regrado ao público. Primeiro ponto, tá? É preciso o quê? É preciso que se estabeleçam regras. Agora os chegou a objetivos, palavra-chave. tempo, o limite para a participação de quem está de posse das palavras, né, de palavra, pois só assim se dará uma comunicação efetiva com os demais interlocutores, possibilitando o ato responsivo dos mesmos. E aqui é tranquilo falar com você em relação a essas regras, tá? O debate, vamos aqui então entender. Geralmente, quem gosta de falar bastante, né? Tipo assim, alguém que eu conheço, né? Fala pelos cotovelos. Não, imagina. Tem um tema, né? E aí gera o debate. Respeitar a vez, respeitar a opinião do outro. Por isso que o debate ele tem que ter um tempo. Senão, aquele que argumenta bastante, ele vai tomar todo o tempo aí desse debate e você fica sem colocar a sua opinião, certo? Então, o debate ele tem regras, certo? Muito vamos lá então. Mais outra informação sobre o debate. Onde é que nós vamos aí debater? Quais são os espaços, né, que nos permitem que aconteça debates? Então, nós vamos ver que os debates, eles também podem ser aqueles debates corriqueiros que nós temos durante aí na escola, com um colega, uma pelada, um momento do futebol, do vôlei, e aí você tá lá e gera esse pequeno debate para que vocês decidam se vai, quem vai, e aí beleza. Mas estamos também aqui, principalmente, falando sobre aquele debate, o debate sério também, mas elaborado, né? Certo? E quais são esses debates aí mais elaborados? Nós temos, por exemplo, estamos aí quase, né? E você vai lembrar dessa aula, porque língua portuguesa é realidade. Língua portuguesa na sua vida. Então lembre-se, nós vamos ter debate. No campo político, lembrou alguma coisa? Sim, né? E aí, esse período político, nós vamos ter de campanha eleitoral, é o momento mais oportuno para você aí analisar o que você está estudando aqui, constatar, verificar tudo o que você está vendo nessa aula sobre debate.
Então, esse debate é sério, ele é planejado, ele é organizado, tem seu tempo, todas as regras ali estabelecidas, ok? E aí, onde é que esse debate acontece? Ah, mas só tem debate político? Não, certo? Eu estou dando um exemplo. Temos vários debates, né? Sobre educação, sobre a questão de segurança, enfim. O tema não importa, mas é dizer que o debate ele é elaborado, ele tem regra, ele tem um tempo, ele tem que respeitar a sua vez de falar, ok? Então vamos ver aonde a gente também pode estar fazendo esses debates, além do espaço da escola, na praça, né, no ambiente de casa, também no rádio. Olha lá, os rádios, né, as emissoras, elas fazem constantemente. Quer ver você hoje, quando for para casa, pede pro rapaz do ônibus, motorista, o nosso motorista topzera da galáxia, ligar aí o rádio. E aí você vai, em um dado momento, escutar aí um debate. Seja ele qual a temática, mas acontece sim os debates. E eu gosto muito, olha, quando é que eu ouço? Quando eu venho o caminho de casa para o trabalho. Eu acompanho vários debates aí. Todos os dias tem uma temática importante. Então você também já sabe. Liga o rádio de manhãzinha, no campo, ó, que delícia. Muito bem. Aí você também vai se manter informado. Outro lugar também que acontece o debate e é muito importante. E aí, trazendo para você esse cenário, olha só, os debates elaboradíssimos, eles são formais, certo? Aí aqui nós temos aí TV ao vivo, a televisão. Quantos debates você já não assistiu? Ah, não assistiu nenhum? Então fica tranquilo porque você vai assistir ainda, tá? Já vai ter vários debates aí na TV e ao vivo. As emissoras aí estão nesse momento preparando-se para receber aí esse momento importante aí para o nosso país, né? Para o nosso momento político, tá? E aí, esse debate, né? Se estamos falando no campo político, é o candidato que vai lá, né? Colocar o seu plano, né, de trabalho, se for eleito, certo? Aí ele vai colocar o tema. Nós temos o apresentador, você vai ver depois na imagem, vamos voltar. Ele é quem vai estar aí colocando, mediar. Isso, Amadinha, muito obrigada. É ele quem vai mediar esse debate, né, entre os políticos. Percebam que ele está, né, aí entre, eu vou colocar aqui para você, ó, o nosso mediador é esse aqui, ó, né, e esses são os políticos. Então ele se dirige a pergunta para ele, o primeiro candidato, e ele apresenta, responde e depois ele dá a vez para o segundo candidato, né? Ok? Então, e aí acontece esse debate tranquilo, às vezes é caloroso, né? Você diz, meu Deus, como assim? Duas pessoas importantes se comportando dessa maneira, mas faz parte, né? Ali tá tudo direitinho, nos bastidores tem advogado, tá todo mundo ali acompanhado. E no rádio, olha que bacana, como é que é? Olha o cenário, gente, presta atenção. Da TV, você fica lá direitinho, cada um no seu canto, tem um mediador, e no rádio, olha aí, né? Hoje temos aí o podcast, que com certeza vai bombar com esses debates, já está acontecendo. Então a gente tem sempre o mediador, sempre, né? O debate tem que ter o mediador, seja no rádio, seja na TV, seja aí no presencial também, ok? Muito bem, vamos lá adiante. Tá legal essas informações? Está conseguindo assimilar? Beleza. Então o que nós temos em relação ao debate? Primeiro vamos entender como que é essa comunicação, já que se trata de um gênero oral, né? Um gênero textual oral, debate. Essa comunicação, ela passa a ser mais formal. Ó, tá vendo? Tem que ter o cuidado. Não pode estar usando gírias, não pode estar colocando aí a linguagem coloquial, certo? É uma linguagem aí formal. Os interlocutores, eles vão ter a oportunidade de discutir, porém é uma discussão formal, sem palavrões, né? Sem de baixo calão. É um debate, né? Um fala aqui, outro contrapõe, outro rebate. Eu sei tem réplica, tréplica, por aí, né? Mas tudo formalmente, tranquilo, tá? Usando uma linguagem formal, nada de usar palavrões, né? Tá certo? Outra informação importante sobre o debate, vamos lá. Nós temos aí o quê? Que esse debate, todo debate tem que ter um mediador. Beleza, isso você não vai esquecer. E como é que ele acontece? Vamos lá, passo a passo. Primeiro, né, tem que ter aí uma organização. E aí, sempre pelo mediador.
O mediador, qual é a função dele? Ele comandar o debate. O mediador, ele também não vai só comandar o debate, como ele deve procurar manter o nível e a organização do mesmo. O que isso quer dizer? Vamos lá, vamos recordar e aí você vai lembrar isso já já, você vai assistir um debate. O mediador, ele está ali para dar essa organização nesse debate. Quando os debatedores, eles se alteram ou eles estão aí querendo levar para outro caminho, o mediador, ele tem essa função de dizer, ó, candidato fulano de tal, atenha-se a pergunta, não vamos fugir do tema. Candidato fulano de tal, né? Seu tempo acabou, certo? Ele quer sair do tema, ele não deixa. Então, o mediador é importantíssima a função dele ali, certo? E claro que se tem regras, essas regras são passadas antecipadamente, né, para os interlocutores. Eles aí têm ciência de como vai acontecer esse debate. Então, é tudo organizado, tudo muito bem aí planejado e todos sabem como exatamente vai acontecer o debate. Com hora marcada, cada um tem o seu tempo, estou falando do debate político, tá? E para os outros debates também. Tem planejamento, tem antecipadamente essas informações, que cada um tem a sua vez, e respeitar e não fugir do tema, beleza? Temos outra informação aí também, além dessa função do mediador, que vocês viram que é importante, né? Os participantes, olha, quase que não sai, os participantes, vamos lá. Os participantes, eita, que agora eu fui lá pro sul, né? Devem ter um bom embasamento teórico. Olha aí, não é assim de qualquer jeito que você vai para um debate. Você tem que estar aí, né, repleto de informações teóricas. Sobre o quê? Sobre o assunto que você vai discutir. Certo? Não tem que ir para um debate nu e cru, não, porque você ali vai ser bombardeado de perguntas. Como é que você vai se defender? Como é que você vai argumentar? E aí, contra-argumentar? Tem que estar aí fortalecido teoricamente. Né? O político se fortalece, né, com as leis, com os projetos, com o que fez, com o que não fez, tá tudo ok ali. Mas, quando você for debater um tema, digamos, no campo da educação, e aí, digamos que eu seja convidada para esse debate, eu não posso ir, certo? Se for a questão da tecnologia na educação, eu preciso ir embasada, sobre os teóricos que falam da tecnologia, sobre os teóricos que falam sobre educação, em todos os níveis, né? Eu tenho que ir embasada completamente, porque seja qual for a pergunta que vir aí, né? A gente tem que responder baseada na teoria, não é no achismo, certo? Lembra? É um debate, ele é um gênero textual oral, mas é um gênero que trata-se de argumentos, então não é achar e não é em verdade. É você colocar seus argumentos baseados em algo para convencer. E esse algo ou é teórico, ou é um dado estatístico, ou são fontes aí certas para convencer sobre o seu argumento. Ok? Beleza! Tranquilo? Vamos lá então. Qual é a importância do debate regrado, Amadinho? Compreender o gênero do debate regrado, sua estrutura e utilização como forma de expressão argumentativa na defesa. Olha que legal. De um ponto de vista. Eu vou destacar. Utilização como forma de expressão argumentativa na defesa de um ponto de vista. Qual é o objetivo do debate? Desenvolver a capacidade de expressar-se oralmente de forma organizadora, clara e coerente para compreender o debate como um procedimento comunicativo que exige a argumentação consistente. Ok, muito bem. E aí, as características desse gênero textual? A principal é a oralidade. Beleza, tranquilo, vamos seguindo. Agora, ponto a ponto, além da primeira característica, que é a oralidade, né? Vamos entender que nós temos mais algumas. E aí é importante você dominar esses objetivos, tá bom? Perdão, essas características. Depois da oralidade, nós temos a segunda característica. Todos os participantes devem ter o direito. Olha lá, direito a quê? Falar e ouvir livremente. Olha só, não se deve interromper a exposição do outro.
fala-se apenas quando for a vez. Ah, viu só? Quem aí fica atrapalhando não dá certo, porque não vai ter organização. Vira aí uma falatória e ninguém entende nada. Bom, segunda característica ainda tem a letra B. Todos os participantes devem ter o direito de... Olha só, de expressar suas ideias em igualdade de condições e igualdade de tempo, por exemplo. Se é 5 minutinhos, ou se é 2 minutinhos para a Márcia responder, 2 minutinhos para a Pura responder. É sempre assim, tá? Pronto, a característica 2 tem outro ponto também. Todos os participantes devem ter o direito de, letra C, ser respeitado ao expor o que pensa. Não se deve zombar ou provocar o debatedor. Por exemplo, durante a sua exposição. É verdade. Respeito, né? Jamais ficar aí fazendo gracinhas nesse momento. Bom, terceira característica. Os participantes devem evitar argumentos repetidos, a fim de que o debate ganhe um bom andamento e não fique monótono. Quarta característica. Quando o participante, contra-argumenta em relação ao ponto de vista de outro participante, pode-se estabelecer o direito de réplica, o que depende apenas de um acordo entre os participantes antes de se iniciar o debate. Quinta característica. Os participantes devem observar as normas combinadas e atender às solicitações do mediador do debate. Ok, muito bem. Então, vamos ir agora para a organização, né? Na organização de um debate, devem ser definidas algumas regras, tá? Quais são essas regras? Primeiro, deve estar ali muito bem organizado a apresentação. Primeiro ponto, a apresentação. O moderador, que é aí o mediador, ele cumprimenta o público, ele apresenta o tema que será debatido, ele fala de modo geral sobre o tema. Depois, deve ter aí também na organização a definição das normas. É o moderador, ou seja, o mediador, ele define o número de participantes e também ele organiza as intervenções de cada participante, determinando os turnos e direitos de resposta de cada um. É ele também, né, o mediador, aí, o moderador, que procura manter a discussão dentro do tema e dos objetivos pretendidos, como eu expliquei anteriormente. Também deve ter na organização a conclusão. Para finalizar o debate, o moderador, ele faz aí uma síntese dos argumentos apresentados pelos debatedores. Ele faz esse resumo, né? Destacando o motivo do debate e agradece a presença e a participação de todos, tá? Então, vocês observem isso quando estiverem aí assistindo um debate, beleza? Muito bem. Vamos aos exemplos, né? Argumento e contra-argumento. O argumento deve existir a possibilidade de algo ser refutável, tá? Então, vamos ver isso aí. Primeiro exemplo. Algumas pessoas podem defender que o Brasil não é tão próximo culturalmente dos outros países da América do Sul, apesar de estar geograficamente localizado nesse continente e ser o país com maior extensão territorial. Algumas evidências que elas podem usar são que falamos uma língua diferente daquela na maioria dos demais países da América do Sul e que tivemos uma história colonial e um processo de independência diferente desses demais países. Bom, vamos entender aí como acontece aí essa refutar. Como é que você vai refutar o seu argumento? Nesse caso, né, o que foi feito aí é algo que não é factual, tá? Pode ser contra-argumentada. Baseado em quê? Baseado na evidência, que é que a gente deixou em destaque lá na palavra para você. Como é que a gente vai contra-argumentar? Lá naquela chave que ele deixou, evidências, né? Então, olha atenção, pode-se dizer que o Brasil
é sim culturalmente próximo dos demais países da América do Sul, pois existe uma proximidade e afinidade econômica do Brasil com muitos desses países e a história recente de muitos deles é bastante próxima à nossa. Ou ainda há a possibilidade de ir mais além e levantar um terceiro ponto de vista, de que culturas são mais complexas do que simples diferenças pontuais, que envolvem processos históricos, sociais e econômicos, e que existem regionalismos e culturas mais locais, que se relacionam umas com as outras de modos complexos e não absolutos, certo? Então a gente viu aí que nós temos aí dois argumentos diferentes, né? Eles podem ser contrapostos aí, baseado nas evidências, ok? E aí você vai ter tempo de estar verificando como é essa argumentação. Volta no texto depois, certo? A contra-argumentação. A contra-argumentação ou contra-argumento é uma parte fundamental na produção de textos opinativos, sobretudo dos textos dissertativos argumentativos. Ao contrário da argumentação, utilizada para expressar o ponto de vista do escritor e conferir maior propriedade nos textos. E a contra-argumentação apresenta ideias opostas à argumentação. Ok, como você vê no exemplo 2, em relação ao texto 1, certo? Agora vamos aí para aquele momento que você precisa entender que o debate, viu, estudante? Vamos lá. O debate, ele é um gênero textual oral, certo? Mas ele tem uma estrutura. Sim, né? Tem. Não é porque ele é um oral que ele vai ser apresentado de qualquer maneira. Não, ele é um texto oral, certo? Ele também tem uma estrutura. Segue uma estrutura de todo o texto escrito, que é como base aquelas três partes. Quais são? Primeira, introdução. A segunda, desenvolvimento. E a terceira, conclusão, certo? Muito bem, então não esqueça disso nunca, jamais! Seguindo aí, nós vamos agora trazer para você uma cartela em que a gente vai falar parte a parte dessa estrutura, tá bom? Primeiro, a estrutura textual. A contra-argumentação é explorada sobretudo no desenvolvimento do texto, também chamado de antítese. Vale lembrar que a tese apresentada na introdução do texto refere-se ao assunto que será explorado e a antítese vem apresentar os argumentos a favor e contra a tese inicial. Beleza. Há também dessa forma, ou seja, ao apresentar os argumentos a favor, né, a favor aí do tema, bem contra, também os contras, né, a favor ou contra, o escritor do texto, ele apresenta um debate, né, oferecendo maior propriedade ao texto e garantindo sua persuasão com os leitores, tá? Bem, gente, aqui vocês estão entendendo que aquele debate, né, ele está sendo aí já escrito, a construção do texto, já esse debate que foi lá oral apresentado. Por isso aqui esse ponto, olha, quem está escrevendo, colocando os argumentos contra argumento, ele tem aí propriedades, né, e garantias de persuasão com os leitores, ok? Ou seja, a partir das ideias contrárias, que são os contra-argumentos, o escritor ele vai tecer, né, vai construir aí a sua proposta, que será concluída no final do texto, apresentando geralmente uma nova ideia, ou seja, uma nova tese. Tranquilo? Muito bem. Então vamos agora entender a estrutura, né? Essa parte da construção intrínseca aí desse texto. A linguagem usada num debate, né? É um texto, é oral, mas ele tem a sua linguagem. Primeiro, nós já sabemos que temos debate aí no dia a dia, né? No corredor da escola, na escola, na quadra, na praça, na igreja, na rua. E aí esse debate é entre amigos. Como vai ser essa linguagem? Primeiro que você tem que verificar a faixa etária, né? Depois, o nível cultural. E aí essa linguagem ela é informal, certo? Outra situação é uma situação em que nós vamos ter algo muito sério e aí então nós vamos usar a linguagem informal. Quando é isso? Tratado, usa-se a norma padrão, ok?
E aí vai aqueles debates já sérios, né? Um exemplo aqui do texto dissertativo argumentativo sobre o tema aí do aborto, ok? A gente está tentando trazer, contextualizando para fortalecer as ideias, tá bom? Você já tem aí essa temática envolvida em outras aulas, né? Para que você consiga assimilar quando é que a gente se posiciona, dependendo do gênero textual, com o mesmo tema. E aqui sobre o aborto. Vamos lá. O aborto representa a retirada de um feto em fase de crescimento no interior do útero, que pode ocorrer de maneira espontânea ou induzida. Com o aumento da gravidez, entre as adolescentes, a legislação brasileira que não permite essa prática, torna-se essencial apresentar os principais problemas que podem envolver um aborto feito em casa ou numa clínica clandestina. Dentre os principais problemas do aborto na adolescência, podemos apontar o risco que corre as mães de realizar os abortos sem conhecimento sobre o assunto. Em alguns casos, elas podem apresentar problemas no útero e, dependendo da agressividade, pode resultar na incapacidade de ter mais filhos no futuro. Ainda que existe remédio não legalizado para a realização do aborto, por exemplo, o Citotec muitas vezes prefere procurar uma clínica e algumas vezes realizar em casa mesmo, com objetos pontiagudos, o que pode perfurar o útero ou causar problemas maiores, como uma hemorragia. Na maioria dos casos, as jovens mães conseguem ter sucesso, no entanto, essa prática pode ser muito perigosa e devemos lembrar que não é permitido por lei. Assim, a melhor maneira de evitar o aborto é utilizar métodos anticoncepcionais confiáveis. Vale lembrar que no Brasil, o aborto é considerado crime, enquanto em muitos países ele é legalizado. De tal modo, melhor se prevenir que remediar, já dizia o antigo ditado. Conclusão. Além da criação de programas de conscientização para os jovens, a luta para a legalização do aborto no Brasil deve continuar. Lembre-se que, quando isso acontecer, salvaremos muitas vidas. Ok, então o texto é totalmente argumentativo aí, escrito certinho. Bem, para fixar, aluno, terceirão mediação, essa cartela para você, bem tranquilinha, de tudo que nós falamos durante a aula, está aqui, né? Se você carregar aqui essa cartela, nossa, vai estar tudo para você prontinho. Olha lá, primeiro, o que é um debate? Primeiro que você vai saber que o debate, ele é o quê? Um texto, né, oral, certo? Esse gênero aí que se trabalha a oralidade. Mas ele é um texto oral. Que tipo de texto é esse? É um texto argumentativo, né? Você vai argumentar e contra-argumentar, certo? Isso aí não tem como mais dizer que não sabe ou não entendeu. Pronto? Diante disso, você precisa agora levar em consideração como que esse debate ele acontece, onde a gente pode estar aí, onde pode acontecer o debate, quem faz a mediação desse debate, quem participa, né? Como os participantes devem se comportar, qual é a função aí do mediador, né? E aí, isso tudo nessa cartela para você, tranquilinho, e aí, claro, para você gabaritar nas atividades, tá bom? Então, fica aí de olho, a gente vai repassar essa cartela com as imagens para você certinho, certo? Então, olha lá, primeiro, o que é um debate? Já sabe que é um texto argumentativo, que tem aí, vamos aí, um tema que você argumenta e contra-argumenta. E esse texto, a gente já parte aqui, ó. Ele tem só a introdução? Não, né? Ele tem a introdução, que mais? O desenvolvimento e a conclusão, ok? Essas três partes. E aí nós vamos entender que a gente tem isso tudo dentro de uma temática, né? Que é o seu significado. Para quê? Para você aí argumentar e contra-argumentar sobre uma temática, certo? Como ele ocorre? Ele ocorre tanto pelo rádio, pela televisão e
pelos canais aí, né, analógico aí, pela internet, hoje as lives, né, acontecendo para tudo que é lugar, ok? E pode até você também fazer parte do debate através do chat. Né? Também. Enviando pergunta. Podcast agora, né, que é o que mais está sendo usado ali, e com certeza aí o momento aí político vai aí explorar bastante, né, esse gênero textual aí, podcast, para fazer os debates, ok? E aí é claro que você passa para a última cartela a linguagem usada no debate. É uma linguagem formal, não pode usar vícios, não pode ter gírias, né? Essa linguagem, essa comunicação, ela tem que ser permeada do início ao fim, com muito respeito, uma linguagem formal, uma linguagem aí direta, né? Certo? Sem ter aí, vamos dizer, ofensas, usar palavras de baixo calão, ok? E assim... E esperar a vez, né? Esperando sempre a vez, sim, o seu momento, respeitando o momento certo da sua fala, né? Tanto na hora da fala e na hora de responder também, para não exceder o tempo. O tempo, certo. E não fugir da temática, né? E aí é a função do mediador, né? Aquele que vai dar essa organização, não é isso? Muito bem. Está preparado para o debate? Já vai? Ah, lembra-se, pode ir de qualquer jeito para o debate, Amadinha? Não, você tem que também estar inteirado no assunto. Porque não pode dar os seus argumentos, nem contra-argumentar, sem ter o embasamento teórico, certo? Falou de argumentação, já vai lembrar dos teóricos. Aquele exemplo, aquela citação, aquela ajuda para convencer, né, o leitor. Aqui é convencer a plateia. E se for político, convencer o seu eleitorado, né? Tá certo? Então, é isso. A nossa aula aqui, chegando ao final, sobre esse gênero textual bacana, né? Debate. É um gênero textual oral, que eu acredito que você aí já está fazendo uso. Temos várias atividades que aí você é chamado para um debate, não é assim? Então, se você não estava seguindo direitinho, agora já tem todas as condições para participar do debate, para se portar direitinho diante do debate e aí fazer toda a diferença durante esse trabalho apresentado aí na escola, tá bom? Ó, lembre-se que a gente tem orgulho de você, né, Amadinha? Então faça tudo direitinho aí, tá bom? Valeu! Ai, se você é convidado, melhor ainda, né? Vai lá nos representar bem tranquilo nesse debate. Valeu? Amadinha, alguma coisa sobre o debate para eles? Não, pode até, uma sugestão, né? Pode até agora, já tem um tema aí sobre a legalização do aborto. Você é contra ou a favor? Debate em sala. Legal, né? Então valeu, gente. É isso aí. A gente aguarda vocês lá na próxima, que é o quê? A nossa revisão. Até lá!